Olá, boa noite. Sou Rossana Freitas e hoje em mais um Pod Farmas com você, o podcast que valoriza o profissional farmacêutico. E hoje eu tenho um convidado especial, aquele convidado assim que eu acompanho desde, nem vou falar muito tempo, hein, gente? Mas hoje nós vamos estar aqui com esse grande amigo, Miguel Freitas, tem que ser Freitas, né? Porque eu adoro. Farmacêutico, generalista pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, proprietário da Contém Vida, farmácia de manipulação e sócio proprietário da HBS Produtos para a Saúde. Então, aí você já imagina a experiência que esse profissional farmacêutico tem. Nem conto para vocês como é que foi nosso encontro inicial. Eu falei assim, aquele rapazinho novinho chegando assim, quero comprar uma farmácia de manipulação. E deu certo. E ele está aqui hoje para contar um pouquinho de quem é o Miguel Freitas. Miguel, meu amigo, muito obrigado por aceitar esse convite. Olha a agenda dele. E estar hoje aqui no nosso Pod Farma. Seja bem-vindo. Ô, Rossana, obrigado. Quero agradecer o convite, né? E de parabenizar já pelo Pod Farma, né? Realmente valorizar a nossa profissão Sim. E dos nossos colegas é algo que vai engrandecer cada vez mais o mercado do farmacêutico, os profissionais farmacêuticos, e eu quero parabenizar você por essa atitude, tá? Eu agradeço. É toda uma equipe por trás, viu, gente? Às vezes fala assim, é coisa da Rossana, né? É coisa de várias pessoas Isso. que junto têm grandes ideias e traz profissionais assim, com essa magnitude. Mas quem é o Miguel Freitas? Vamos contar pra gente. Tá. O Miguel Freitas é um nordestino, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? Formado aí pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com grande energia, né? Bom, cara. Eu lembro que na época que a gente se formou, nós éramos a 5ª melhor faculdade do país de farmácia. Então, eu tenho um grande orgulho de ter me formado lá, né? Eu tenho colegas hoje que trabalham em grandes empresas, grandes empresários também. E, como eu te falei, natural do Rio Grande do Norte. Produzem grandes profissionais. Isso, produzimos sim, pois é. E tô no Acre desde 2008, né? Eu vim pro Acre por quê? Porque minha mãe é acriana. Minha mãe é de Chapuri, né? Eita. E 18 anos ela passou no serviço público e foi transferida para Natal. E lá foi onde ela, quando era muito nova, com 18 anos, então lá ela conheceu meu pai, teve os filhos dela e mora até hoje lá, né? Então eu vim e ela ficou, né? E ela deve se orgulhar muito do retorno à terra natal dela, sim, né? Sim, se orgulha muito. Mas ela disse que não volta mais, que já se acostumou com o Natal e quer ficar por lá mesmo. Eu também, assim, hoje eu falo, meu Deus, o que é que foi fazendo no Natal? Mas o Acre é uma cidade acolhedora, é uma cidade que eu tenho grandes amigos, grandes pessoas ao meu lado. E esse acolhimento foi o que fez a gente gostar cada vez mais do Acre. Né? Tanto eu quanto minha esposa, que também é potiguar de Natal. Né? E eu estou aqui desde 2008. Vim com o intuito de abrir uma farmácia de manipulação, porque meu irmão mais velho, ele tem farmácia de manipulação em Natal. E eu fiz faculdade... Farmacêutico? É farmacêutico também. Olha só. Isso, pois é. Na família tem vários. Só eu e ele. E aí eu fiz faculdade de farmácia porque ele fazia, né? Na época que ele já estava trabalhando. Grande incentivador. Isso, Gostei dele. Meu irmão Gustavo, eu tenho mais 4 irmãos, né? Gustavo é o mais velho e ele já fez farmácia. E quando eu fui fazer vestibular, eu tenho avós que são médicos, meu pai é profissional de educação física, mas eu sempre quis algo na área da saúde. E quando eu fui fazer o vestibular, eu optei por farmácia por um incentivo do meu irmão, no sentido de que ele estava bem, ele estava terminando a faculdade, ele já estava com a questão de farmácia e manipulação, trabalhava na parte de oncologia também, que isso aí também foi uma das coisas que me levou também. E aí eu fiz faculdade de farmácia, né? E graças a Deus me formei. E aí, quando chegou num certo momento, que eu, depois de me formar, 1 ano e pouco depois, o mercado do farmacêutico em Natal estava muito... Você ficou lá, primeiro momento ficou em Natal. Formei em 2007, né? E passei o primeiro ano todo em Natal. Cheguei a trabalhar com meu irmão, mas a gente não deu certo. Assim, a gente trabalhar junto. A gente era sócio primeiro, e aí não deu certo, e aí ele ficou com a farmácia, e eu disse, não, mãe, deixa a farmácia com ele, que eu sou ele filho... já estava acostumado, já sou filho como a senhora. Quando tiver uma oportunidade para mim, a senhora abraça. E e aí eu trabalhei um tempo com ele, trabalhei muito tempo também na parte de oncologia, porque tudo que ele faz, todos os cantos que ele passou da farmácia, eu fui atrás dele.
Então, ele Tu foi trabalhou... seguindo os isso. passos dele. Ele Que trabalhou bacana. muito tempo com o Ney Moura, eu acho que você conhece, que é da Sobravo, Sim, que é, sim, farmacêutico, sim. foi o nosso mentor, então ensinou tudo sobre Doutor oncologia para Ney, é isso. muito bom. Isso, exatamente. E aí ensinou tudo sobre oncologia, e ao mesmo tempo eu fazia estágio na parte de oncologia e de manipulação. E aí depois terminei o curso, eu me formei, cheguei a fazer algumas atividades em oncologia e trabalhava na manipulação, só que o mercado era muito saturado. E eu sempre fui sonhador. Só que a gente sonha e tem que ir atrás, né? Sim. Porque só sonhar Não adianta só sonhar, nada. não. Olha aí, gente, fica a dica. Isso. E aí eu sempre fui um sonhador, sempre quis crescer na vida. Então eu digo, cara, eu não vou ficar aqui nessa mesmice, trabalhando só como farmacêutico de drogaria, eu quero alguma coisa que seja maior. Cheguei até para estudar para concurso da Polícia Rodoviária Federal, porque você fica naquela, poxa, o farmacêutico não ganha bem, não tem trabalho, tal, vamos procurar outras carreiras. Mas aí, graças a Deus, as coisas mudaram e surgiu a oportunidade de vir para o Acre. Recebeu um convite ou assim, acordei... Na verdade, esse mesmo irmão, ele conhecia a Marta. E eu não Marta sabia. é de Isso, também, Marta é de né? Natal. De E eu Natal. estudei com o irmão da Marta, que é Miguel também. Estudava na mesma. Sim. A gente fez a faculdade do início ao fim juntos. Conheci Miguel, Pois grande abraço, isso, Miguel. Miguel Adelino. E assim, meu irmão soube que a Marta, na época, ela tinha passado no concurso para professora e queria deixar a farmácia. E aí eu vim para cá atrás da Flora Fórmula, né? Que era para comprar... Que era dela, isso, né? que era dela. E aí, nas negociações não deu certo, aí acabou que eu conheci a Francimeire nesse meio tempo. Foi quando a gente também se conheceu lá no conselho, que eu procurei quem era o conselho. Ficava lá em cima da farmácia Mercúrio. Eita, então. Aquela salinha lá, né? Lembro muito bem desse dia. E aí, foi quando eu conheci a Francimeire e me apaixonei mais pela farmácia da Francimeire. Porque eu vi que nela eu conseguiria colocar a minha essência, o meu eu. Né? A Francimeire é uma pessoa maravilhosa, tenho um carinho enorme por ela. É gente boa demais, né? Divertidíssima. A Meire, assim, toda vez que fala dela, eu falo assim, ela é o início e o estímulo de todos esses farmacêuticos que vieram, né, depois, do jeito que você teve seu irmão seguindo. Eu tive a Francimeire aí também para seguir os passos. E, assim, a gente não consegue ser igual, mas... Ela é uma grande incentivadora, exatamente. realmente. E você falando isso, eu me lembro que eu tinha 25 anos quando eu cheguei aqui. Eu lembro, eu falava assim, meu Deus, ele já quer comprar, ele já quer ser um empresário. Calma! E ele com aquele gás de querer fazer. E a Francimeire olhava para mim e dizia, você vai conseguir. Essa farmácia é porque eu não tenho tempo de ficar aqui, mas você vai conseguir. Tinha mesmo. Isso, que ela tinha um serviço público, né? E ela se dedicou muito, Isso, hoje é uma grande auditora Uhum. e sempre se destacou muito na área que ela fazia. E ela, mas você vai conseguir. Eu estou vendo nos seus olhos. E aí isso me incentivava mais, né? Então, são essas palavras, às vezes, essas pessoas que nos motivam, que fazem a gente acordar todo dia cedo, né? Para batalhar todos os dias. Acho que mal sabe essas pessoas o quanto elas estimulam a Sim, gente, sim, né? sim. Eu, como estou falando... Com cada palavra diz assim, você vai conseguir falar isso, é tão bom. E eu, até hoje, quando eu vejo a Francimeire, eu tenho um carinho enorme por ela, né? Assim, ela que foi ela passou a Verde Vida para mim na época, que era Verde Vida, e a gente, graças a Deus, conseguiu chegar onde a gente chegou. Sim. Então, foi essa, assim, meu início aqui no Acre. Então, cheguei em 2008, né? Dia 12 de junho de... Não esqueço de nada. 12 de junho de 2008 cheguei aqui e dia 1º de setembro de 2008 foi quando eu assumi a farmácia. Então, assim, foi bacana pra caramba. Gente, assim, muito bom ver isso. Essa jornada. Difícil no começo, muito, mas muito difícil. Mas eu acho que as dificuldades é que traz a bonança, né? E deu certo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gente, e como empresário, Miguel, assim, é muito bom ver, porque você se dedicou ali e falou assim, isso vai dar certo. Né? Você tem apoio, tem a esposa, tem todo mundo, mas você teve visão naquilo que você estava fazendo. A maior dificuldade e a maior sorte, vamos dizer, aquilo que você teve que te ajudou aí. E a maior dificuldade que você teve nesse caminho para chegar até aí? Eu vou falar da maior sorte, porque assim que eu cheguei aqui, era para eu ser sócio do meu irmão de Natal. E aí, como eu falei, minha mãe é acriana, então todas a família por parte materna é daqui. Minha avó mora aqui, meu avô já faleceu, as irmãs da minha mãe, minhas tias e meus tios moram aqui. Ainda bem que você teve, né? Não estava sozinho, porque é difícil, novinho. Isso. E aí eu morava na casa do meu tio Itamar. Tio Itamar tinha falado do Colégio Meta.
E eu sempre... Meu tive diretor, gente. Meu eterno diretor. E assim, desde pequeno, minha mãe sempre teve uma relação muito boa com minha tia. Elas sempre foram, tipo, eram as mais novas, então era uma relação de amizade muito grande. A tia Fátima. Isso. E aí também isso passou para mim e para meus Ainda é primos. tia, viu, gente? Que era minha professora, então é tia Fátima. E aí isso passou para nós, para mim e para meus primos. Tanto com minha irmã, como eu, com o Frederico. Fazia tudo muito coisa de família, Exatamente. né? É porque assim, como minha mãe morava só em Natal, então ou eles iam para lá ou ela vinha para cá. Então a gente sempre estava em conexão, entendeu? Sempre estava conectado. E sempre teve uma sintonia muito boa, né? E aí eu vim morar com meus tios, e aí nas conversas, eu conversando com o Itamar Júnior, né, meu primo, ele falou, cara, vamos entrar comigo, porque teu irmão, o que é que tu acha desse cara? Meu irmão tá longe, já tive dor de cabeça com ele, a gente já brigou, tal. E aí, para manter a paz, é melhor... E aí, assim, também, né, a sorte que eu digo é por quê? Porque consegui ter uma pessoa que financeiramente tinha condições boas e também, além de ter respeito aqui, autoridade aqui na cidade, né? Que a gente sabe que respeito é uma coisa que se conquista e se você tem, é algo grandioso. Paga né? até conta, né? Exatamente. Como né? a gente fala, às vezes, quando tu tem um respeito, você paga até conta. Isso. E aí eu tinha o respeito de ter o meu tio Itamar com o Itamar Júnior como meu sócio, tudo. Então, isso foi muito bom. Isso foi uma sorte que eu acho, assim, que antes de eu abrir a farmácia, isso aconteceu. Então, acho que é uma das sortes que eu tenho, assim, né? Aí, o restante das sortes foram depois de acontecendo. Eu tenho a sorte de ser casado com uma grande mulher, que é minha esposa, que, graças a Deus, estou com ela desde os 15 anos. A gente já vai fazer agora, esse ano, acho que é 26 anos. Fizemos... Gente, educadíssima, linda. Um grande abraço para ela. Nathalie, e aí temos outras sortes, né? Então, assim, eu acho que a minha primeira sorte foi essa. E dificuldade... Consegui trazê-la, né, Miguel? Teve que buscar, né? As dificuldades não vinham agora. Então, assim, a dificuldade foi, primeiro, a distância, né? A distância, eu acho que eu cheguei a... Porque quando eu cheguei no primeiro ano, em 2008, tudo era muito difícil, sabe? A gente não conseguia pagar as contas. Era pai trocínio, mãe trocínio. Então, era o pai dele e minha mãe bancando a farmácia mesmo. Então, minha mãe ainda tinha, graças a Deus, condições, ainda me mandava um dinheirinho. Eu morava na casa dos meus tios, então tinha tudo, não precisava de nada. Então, assim, mas só que não é só isso, você não precisa disso. Mas aí eu faltava, às vezes, na dificuldade, você, poxa, não é isso, não tem dinheiro, não tem aquilo. A gente teve um problema com vigilância, porque a vigilância não queria passar o alvará, não fiscalizar. Precisou até, lembro que meu tio ir lá para conversar com o pessoal. Gente, o menino só quer trabalhar e vocês não podem deixar ele trabalhar. Então, assim, foi uma série de coisas, né? Então, bem, a família ajuda muito. Isso. E aí, esse primeiro ano foi bem difícil. E aí, eu lembro que, antes de completar o ano, cheguei em 2008, em 2009, vivia triste, meio assim, e aí meus primos já tinham condições de trabalhar. Meu Deus do céu, 3 vezes. Juro. 3 vezes. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei, tinha tomado uns goró, aí no sábado, assim, aí cheguei na casa do meu tio e minha tia, dizendo assim, eu vou embora, chorei com ele, parecia um menino novo chorando, que não parava de chorar. Imagino, porque você vem com uma expectativa Isso, absurda. Pronto, mas era a minha expectativa, eu achava que ia chegar aqui, ia ser tudo fácil. E eu digo, meu Deus, as dificuldades acontecendo, e aí você vai tanto se aperreando, se fortalecendo em Deus, e essa vai ser a tua fortaleza. Tem fé em Deus para que tu chegar lá. E aí eu fui, né? E aí quando chegou no mais ou menos assim, março de 2009, abril, meu tio chegou e fez, Miguel, cara, vai ter um concurso do Estado. Eu sei que você quer muito se dedicar à farmácia, se dedica, mas ela vai demorar. Ela vai precisar amadurecer, você também, tal. Verdade. E você precisa de dinheiro, porque, infelizmente, sem dinheiro a gente não consegue fazer as coisas. Né? E aí foi quando eu fiz o concurso do ProSaúde, passei, e no final de 2009 assumi lá a UPA do 2º Distrito. Aí foi... Mas durante esse primeiro ano foi muito difícil, muito difícil. Eu passei no concurso, assumi o concurso, já me casei, já trouxe a Nathalie para cá. Quando ela chegou, ela não se adaptou. Eita! Não quis ficar aqui, mas aí, graças a Deus, resolvemos essa situação. E ela passou um tempo aqui ainda para se adaptar, muito difícil mesmo. Imagino, para ela. Se para você estava difícil, para ela. É como eu falo, né? Para mim estava mais fácil, porque eu acho que para o homem sempre é mais fácil. Sim, você estava na família, você tinha família. Isso, e o homem tem uma questão afetiva que não é tão grande quanto a da mulher. E aí a minha esposa, longe da mãe, longe da irmã, e cara, então assim, da família. Não é fácil. Não é fácil, entendeu?
E aí também eu não estava na época que não eram só flores, né? Então, dificuldade atrás de dificuldade. A gente ia completar os 2 anos de farmácia, né? E nesses 2 anos eu não conseguia tirar um centavo da farmácia. Então, era só colocando, só do meu concurso público. Aí aos pouquinhos. Quanto tempo, Miguel, assim, só colocando? Eu lembro que depois de 2 anos e pouquinho eu comecei a tirar R$ 500 por mês. Gente. Foi. O pessoal achando que é fácil, olha Eu aí. até falei no podcast que depois de 2 anos e pouco que eu consegui tirar R$ 500 por mês. E isso perdurou durante muito tempo. Aí antes disso eu passei no concurso Pro Saúde. Eu acho o Pro Saúde, assim, e a experiência no serviço público ajudou? No começo eu fiquei... Em ser empresário? No começo ajudou muito. Ajudou muito porque o serviço público ele te ensina a você ser resolutivo. Porque é muito problema. Se reinventar. Isso eu sei bem, porque a gente se reinventa todo dia. Exatamente. Então, assim, como é tanto problema, então você é obrigado a aprender a resolver as coisas rápido, da maneira certa, para que dê continuidade ao serviço. E não dê problema. Exatamente. Né? Porque tem um bocado de usuário ali do sistema que precisa disso. E você olha, o cara está morrendo, você olha, a pessoa precisa de uma cirurgia para aquilo, precisa de uma equipe, de um catéter, de uma seringa, de uma agulha, de uma dipirona, e ele precisa daquilo, e você é responsável por aquilo também. Então, você precisa resolver... É um ser humano. Exatamente, você precisa resolver... Porque a gente não está falando ali só da gestão, né? Nós estamos falando ali de um ser humano que está precisando de você. E aí, piora um pouquinho para a gente, realmente. E o bom foi que, assim, né? No dia que o governador abriu a UPA do 2º Distrito, foi o meu primeiro dia de trabalho. Ou seja, era todo mundo chegando, novinho. Estrutura, ainda montando uma loucura. Então, eu passei eu acho que eu passei 4 meses da minha vida dormindo 2, 3 horas por noite, no máximo, porque eu tinha que estar 7 da manhã às 11 na UPA, de 1 às 5. E depois eu tinha que ir para a farmácia. Então, eu acordava 4 da manhã, mais ou menos, ia para a farmácia fazer as coisas, saía 6 e pouco, ia para a UPA, voltava 11, ia para a farmácia, saía 12h30, 1h, ia para a UPA, ficava até... Não conseguia sair às 5, porque tinha muita coisa para fazer. E era só você de farmacêutico? Só de farmacêutico. Aí ficava até às 7, 8, saía de lá, voltava para a farmácia, ficava até meia-noite, 1h da manhã, depois voltava para casa. Foi uns 3, 4 meses, foi bem difícil mesmo. Meu Deus. Mas foram os melhores aprendizados da minha vida. Porque na dificuldade que você... Aí você hoje pensa assim, cara, já passei por isso, para passar por isso de novo, assim, é chato, é doloroso, mas a gente consegue, a gente enfrenta novamente, entendeu? Então, esses desafios, assim... Aí foi quando botei o sistema em dia na UPA, aí comecei a ter mais tranquilidade no trabalho. Aí surgiu também um emprego na parte de oncologia, como eu tinha experiência em oncologia na Oncoclínica. E aí consegui também aumentar a minha renda. E aí foi. Aí depois... Plantão, aí vai, como todo profissional. Aí eu fiquei no estado de 2009 a 2015. Passei 6 anos no estado. E aí, quando chegou em 2015, foi quando começou, graças a Deus, minha estabilidade financeira. E também, nesse meio tempo, da Oncoclínica, eu abri uma distribuidora de medicamentos, né? Junto com o pessoal da Oncoclínica de medicamentos oncológicos, tudo. E foi quando a gente, graças a Deus, tanto a farmácia como a distribuidora estavam maduras. Então, foi quando eu pude realmente me desfazer. Quantos anos é isso para você falar assim, tá madura? 7 anos. E olha que todo mundo fala da crise dos 7. 7 anos, 7 anos para você conseguir alcançar. 7 anos foi quando eu disse, agora eu não dependo mais do dinheiro público, eu consigo, dos meus negócios, consigo viver, consigo botar minha vida em dia, e agora é a hora de eu fazer isso crescer, porque realmente o nosso negócio ele precisa de tempo e a gente precisa estar lá dentro. Ele estabilizou, mas crescer foi depois. Não, foi depois, estabilizou com 7 anos. Aí depois daí, que quando eu entrei mesmo... Quando eu estava lá dentro, vendo questões de gestão mesmo, aí comecei a deixar de ser um pouco farmacêutico para ser mais empresário, empreendedor. Foi quando eu comecei a estudar mais tudo sobre gestão, porque isso a gente não aprende na faculdade. Né? E aí foi quando a farmácia começou a crescer. Aí, depois de 7 anos, ela começou a desenvolver, entendeu? Então... O Acre facilita esse network de trabalho ou o serviço público te ajudou mais para trazer isso um pouquinho para a farmácia? O Acre... Ou por ele ser pequeno te ajudou mais? Porque tem um pouco isso, assim, você conseguiu espaços. Esses espaços, você relaciona mais esse tempo de serviço público? A família que já tinha esse espaço? Foi uma união de coisas. Assim, o serviço público ajudou muito a conhecer pessoas, principalmente na nossa área, que é na área da saúde. E a gente precisa isso, né? Exatamente. Médicos, farmacêuticos, a gente não faz nada sozinho. Isso, enfermeiros. Então, assim... E eu sempre tive um relacionamento muito bom com todo mundo. Então, lá na UPA 2º Distrito,
graças a Deus, todo mundo, todas as gestoras que passaram por lá, governo a governo, a gente sempre foi bem relacionado, entendeu? E também a parte... Eu falo até hoje de lá, né, Miguel? E aí a parte também da família e também dos amigos, né? Que a gente, graças a Deus a gente tem roda de amigos boas e isso tudo influenciou, né? Para que a gente Ela tivesse... abre, né? Isso, abre portas, sim. Abre portas Abre mesmo. portas, sim. E o network é importantíssimo. Importante demais, demais, demais. Você que quer ir para a área qualquer área, você tem network, porque você facilita a desenvolver aquilo que você imagina que seja certo fazer, entendeu? Seja no seu trabalho público, seja no seu trabalho privado. É porque às vezes você fala assim, isso vai dar certo. E às vezes não. Não. Já teve coisas assim, errou? Muito. E que mais, assim, dentro, assim, eu posso dizer, não faço mais isso? A Rossana eu erro até hoje. Todo dia, quase. Então, assim, a gente comete muito erro, sabe? Montou alguma coisa e falou assim, isso não deu certo? Eu já montei uma lanchonete lá da Mais Academia com minha esposa, que eu digo, meu Deus do céu, nunca mais eu quero isso na minha vida, com negócio com comida. A gente teve os estágios da farmácia, que a gente tinha aquelas lojas em academia. Foi bacana pra caramba, mas é algo que eu não faria mais. Mas, naquele momento, foi muito importante para o crescimento da nossa marca, entendeu? Valorizou a marca. Valorizou demais. Mas o trabalho... É porque, às vezes, a gente acha que o tempo da gente não é dinheiro, mas o tempo da gente é dinheiro. Então, às vezes, você desprende o seu tempo fazendo coisas que não vão ser produtivas, achando que é. E deixa de investir o seu tempo naquilo que realmente vai trazer resultado. Entendeu? Então, aquilo foi importante naquele momento. Mas hoje, se você dissesse assim, eu ia investir muito meu tempo e não ia ter um resultado se eu fosse para minha farmácia de manipulação somente. Entendeu? Não, então, se você tivesse investido mais na tua farmácia de manipulação, você já tinha outro... Sim. Outra e se eu tivesse muito mais sabedoria de gestão, sabe, Rossana? Se eu tivesse mais sabedoria de gestão, eu acho que eu estaria... Nosso negócio estaria maior. Entendeu? Teve que ser mais empresário ou mais farmacêutico nesse meio? É uma mistura, né? Porque até hoje, como a gente é farmacêutico, a gente tem esse amor pela profissão, esse carinho. E aí a gente não consegue... E a análise crítica da situação exatamente. como farmacêutico. E aí é diferente de um cara ser um dono de uma farmácia e não ser farmacêutico. É muito diferente. Porque ele vai estar... claro que todo empresário tem que procurar o lucro. O lucro é... Se a empresa não vive, você não prospera nem nada. Mas nós, como farmacêuticos, a gente não só olha para o lucro, a gente olha para o lucro, mas a gente olha também para o farmacêutico, para a farmácia, para os cuidados, para como é que você vai entregar isso para a população. Então, a gente tem um zelo maior. É a preocupação do cuidado que é inerente à nossa profissão. Do profissional farmacêutico. Exatamente. Não tem como você escapar disso. Porque eles falam muito assim. Você escuta de alguns colegas que falam assim, aquele colega virou empresário, ele não é mais farmacêutico. Deixou de ser farmacêutico em algum momento para ser empresário? Nunca deixei. Até hoje eu estudo, até hoje eu discuto com precisa, médicos. Né? E precisa, até hoje eu discuto com os médicos. Eu tenho colaboradores que falam, rapaz, Miguel, o senhor sabe de todos os ativos daqui? Eu fiz, claro, porque todo ativo que chega para gente novo, ou ativo que eu compro, alguma coisa, eu vou lá saber o que é, pelo menos ter uma noção do que seja. Porque como nós somos farmacêuticos, facilita mais quando a gente tem noção, porque a gente já sabe, às vezes, já consegue até destrinchar mecanismos de ação, interações, tudo isso. Então, assim, eu nunca deixei de ser farmacêutico e não vou deixar, até porque eu amo a profissão que eu tenho. Que né? você escolheu. Exatamente. Né? E eu sou muito feliz com isso. E aí agregou aquilo que eu sempre sonhava, que é ser empreendedor. Então, não tem como eu não ser feliz naquilo que eu faço, entendeu? Naquilo que você escolheu. Entendeu? Pois é. Se você tivesse que fazer de novo? Faria e faço. Farmácia novamente? Farmácia novamente. Só que aí eu teria mais experiência, viria conta cabeça, encurtaria os caminhos, porque fica mais fácil. Né? Então, assim, eu faria de novo. E eu não mudaria o que eu sou hoje por nada. Para escolher uma outra área? Não. Faria medicina? Porque eu acho que é o sonho de... parte das pessoas que a gente conversa eu cheguei assim, a comentar isso. Quando começou a ter medicina aqui, eu cheguei até a comentar com a Nathalie. Né? E ela, você quer fazer? Aí eu disse, rapaz, vou ser sincero a você, eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu estou realizado. Mas, às vezes, a gente, né? Porque o médico, ele tem mais oportunidades no mercado de trabalho. Sim, a gente sabe disso. E a remuneração dele é bem melhor do que a nossa, né? Por isso, se torna um pouco mais fácil o médico chegar... Alçar outros exatamente, caminhos. Exatamente. Já a gente empreendedor, meu amigo, é uma batalha diária.
Entendeu? O Não médico tem férias. e não tem férias, entendeu? Então, o médico ele vai lá, dá o plantão dele, cumpre o compromisso dele, vai para casa tranquilo, relaxa. O empresário não. Ele vai lá, trabalha em casa, trabalha dormindo, trabalha acordado, ele sonha com os boletos, ele acorda pensando que ele vai pagar. Ainda tem os profissionais que dependem de você. Exatamente, os colaboradores, né? Que aí a gente tem uma cultura, nossa empresa, de trazer e acolher eles, né? Nossa missão é acolher, cuidar com amor e respeito. Então, isso a gente faz com os nossos clientes e com os nossos colaboradores. Bacana, uma grande missão. É uma grande missão. E a gente deliberou isso. Eu estava hoje até comentando, né? Que às vezes as pessoas acham que nós somos bonzinhos. Não, mas é na nossa cultura. Porque o mercado de trabalho lá fora, não lá fora, mas o mercado de trabalho de grandes empresas, me desculpa o termo, ele é foda. Então, se você não entregar, um abraço. Se você não der resultado, um abraço. E aí eles não estão olhando se você tem problema com filho, com família, com papagaio, com cachorro. Não, perigo. uma hora... Ele quer saber do resultado. E a gente sai daqui para estudar, vai estudar com essas grandes empresas, grandes empresários, e eles falam, não entregou resultado, tchau. Mas aí a gente decidiu ter uma cultura diferente. E aí a gente precisa... Agir com a razão e não com a emoção. Exatamente. É mais difícil? Muito, muito. Aí a gente só aprende com o tempo. Porque no começo a gente só age com a emoção. Aí depois que a gente vai... se envolve com os problemas. Aí depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo. Porque assim, uma empresa, elas são várias pessoas. Então se a gente, às vezes, agir com a emoção com uma, e as outras? Então a gente tem que agir com razão com todo mundo. Verdade. É difícil, mas aí com o amadurecimento, com o tempo, a gente vai conseguindo desenvolver isso. É pesado. Muita gente por ti, né? Hoje nós estamos com 40 e poucos colaboradores. Hoje eu tenho orgulho de dizer que nós temos 4 farmacêuticos na farmácia, chegamos a ter 5. Que maravilha. Né? A gente tinha uma farmacêutica que trabalhava na representação médica, mas, graças a Deus, consegui outras oportunidades. Mas eu comecei com 2 colaboradoras, que eram 2 pessoas que trabalhavam com a Francimeire. Uma ficava no atendimento e outra dentro do laboratório. E aí, isso, a Zenate e a Jusceli. E a Jusceli. Isso. Então, pessoas que dão no meu coração pro resto da vida, né? Então, assim, nós 3 é que tomávamos conta da farmácia. E hoje nós temos 48 colaboradores. Nós temos 2 unidades. Nós temos agora em Cruzeiro do Sul, que era a nossa 3ª unidade, que virou uma franquia, que agora a gente está indo para essa parte da franquia. Então, é muito bacana. Então, assim, eu conheci muita gente. Quantas lojas aqui já? Em Rio Branco, 2. 2. E aí agora uma em... Aí a de Cruzeiro do Sul, que era nossa, a gente fez um acordo com o rapaz que gerenciava lá para ele ser o proprietário. E ele agora é uma franquia nossa lá. Nossa primeira franquia. Primeira franquia. Vamos falar isso um pouquinho para o pessoal entender. O que foi montar essa franquia? O que foi estratégia de gestão? É aquilo que eu te falei. Eu sempre sonhei. Aí não adianta só sonhar, a gente tem que colocar em prática, né? Sim. Então eu sonhei ser grande, entendeu? E como eu sonhei ser grande, eu precisava... Chegou um momento que, graças a Deus, a gente cresceu muito aqui em Rio Branco, no Acre, né? E eu, cara, onde é que a gente vai fazer para a gente expandir isso, mais esse nosso negócio? Aí eu pensei em abrir mais unidades, só que abrir unidades com recurso próprio é muito caro, demanda muito seu tempo, você se desgasta muito, porque você é o gestor. Se eu abrir 10 lojas, as 10 lojas são minhas, então tem que dar uma conta das 10 lojas. Pessoas, toda a estrutura. Tudo, né? Pessoas, comercial, financeiro. E a franquia, no caso, você vendeu tua expertise. Isso. Aí é onde facilita. Aí eu passei 1 ano estudando sobre franchise, né? Passei 6 meses indo para Curitiba, todos os meses, para aprender sobre franquia, para entender o que é esse negócio, que é outro modelo de negócio. Franquia é uma coisa, o negócio próprio é outra. Eles têm... Essa diferença. Tem diferença, mas eles são... Assim, eles caminham juntos, mas você que é uma franqueadora, você tem que ter outras atenções, outras prioridades relacionadas a quem é... Você teve que mexer na estrutura das tuas hoje para poder ser uma franquia? Existe alguma exigência? A única exigência foi porque quando eu abri a Verde Vida, quando a gente comprou a Verde Vida e deu continuidade, eu não imaginava nunca chegar onde eu cheguei. E aí a gente tem aquelas inocência de primeira vez, né? Da primeira vez. E aí eu não registrei o nome da marca. E aí por isso que o nosso nome hoje é Contém Vida. Porque quando eu fui registrar a marca para virar uma franquia, já existia uma farmácia no interior de Minas Gerais, que familiar, já tinha registrado. Com registro, Verde Vida, farmácia de manipulação. E aí a gente teve que mudar o nome para Contém Vida.
Por isso, essa Então, foi a única mudança. hoje a franquia é Contém Vida. Isso. Nossa razão social ainda é Verde Vida, mas o nome da farmácia, nossa marca e registrada... pretende expandir. A gente já está com isso desde o ano passado. Por incrível que pareça, a gente já teve mais de umas 80, 90 pessoas que já entraram em contato conosco para entender um pouco. Outros... E da mesma dificuldade que eu tive lá atrás, quando eu tinha 2 colaboradores, quando eu abri a farmácia, com tudo isso aí, eu tenho agora com a franquia. É um novo negócio. Só que agora eu consigo ter resolutividade melhor, resolver as coisas mais, os problemas, entender como é que eu vou me comportar melhor do que há quase 16 anos atrás. Porque a expertise, ela hoje, ela te ajudou muito. Isso. E, assim, tu pretende expandir, assim, você tem a sua missão, né? Uma missão bem estabelecida, mas tem um planejamento aí de expansão. Isso. Esse planejamento de expansão é o quê? Então, a visão da gente, antes da pandemia, era a gente ser a maior farmácia do Norte, hoje é a maior do Brasil. E ter, até 2022, uma unidade em Porto Velho, né, também. Só que isso, com a pandemia, mudou tudo. Mudou todo o cenário, mudou tudo. Acho que para todo mundo, né? Se divide entre antes de pandemia e pós-pandemia. O que mudou para vocês? A pandemia fez a farmácia de manipulação crescer. E muito. Né? As pessoas conhecerem mais a manipulação. Sim, uma coisa mais personalizada, mais específica do paciente. Era tudo aquilo que eles queriam, né? Exatamente. Um cuidado. Exatamente. E isso vai se tornar cada vez mais forte. Por quê? Porque as pessoas, depois da pandemia, elas pararam de querer se curar para se prevenir. Então, primeiro a prevenção, depois a cura. Isso foi uma marca da pandemia. Tipo assim, quem estava de bem com a vida... Não pegou. Exatamente. Ou se pegou, foi tranquilo. Isso. Aí hoje as pessoas praticam mais atividades físicas, cuidam da cabeça, que é o principal. Elas cuidam da alimentação. Então, assim, cuidam realmente da qualidade de vida. Mas você acha também que a farmácia de manipulação ela veio também naquela história da atenção farmacêutica? Sim, também. Parece que precisa isso hoje. Isso. É porque, como é personalizado, não é só personalizado o medicamento, mas o atendimento também. Então, como a farmácia de manipulação ela trabalha com muitos ativos, com parte de suplementos, medicamentos, com tudo. É a atenção que todo mundo quer ter. Isso, exatamente. Então, as pessoas ainda ficam com muitas dúvidas. E aí é onde entra o farmacêutico fazendo a parte clínica e também a parte de informação. E aí você consegue entregar isso melhor para o seu paciente, para o seu cliente, entendeu? Da farmácia. E realmente isso muda muito. E aí cria uma confiança maior, as pessoas utilizam melhor o uso correto de medicamentos. Então tem uma série de coisas que se eu for falar aqui para você de benefícios da farmácia de manipulação, a gente vai passar o dia todo aqui, entendeu? Sim, a gente já teve vários colegas falando e assim, eu acho importante porque a farmácia de manipulação ainda tem um estigma da sociedade em si de dizer assim, a farmácia de manipulação, aquele medicamento não tem uma confiabilidade daquilo que é, talvez, de uma drogaria dos demais. E a gente tenta passar isso e dizer assim, ao contrário. A atenção que se dá à farmácia de manipulação naquilo que você que está ali manipulando é talvez até uma atenção maior do que aquele que está sendo industrializado. Em 2008, a legislação mudou, né? Então, 67, 2008. Então, a 67 ela mudou muito. Então, ela deixou a farmácia de manipulação ela era mais, vamos dizer assim, caseira, e hoje ela se tornou mais uma indústria. Nós somos praticamente uma indústria. Uma mini indústria. Exatamente, pelos rigores que a lei nos exige. Então, se a gente estiver dentro da lei, tenha certeza absoluta que nós não só produzimos em lote, como a indústria, mas nós produzimos aquela formulazinha feita para cada pessoa. Tanto quanto uma indústria, exatamente. O rigor com da os legislação mesmos controles, mesmo. Tanto controle sanitário como controle de qualidade, controle de tudo. Então, assim, é bem rigoroso hoje a farmácia de manipulação. E isso só tende a fortalecer o nosso mercado e também a entrega que a farmácia de manipulação dá para o cliente, entendeu? E a atenção total para ele. E a atenção total para ele. Esse crescimento, Miguel, assim, se deu depois dos seus 7 anos. Você acha que esse crescimento, ele está muito do que o mercado da manipulação traz, a dedicação, o que você se dá? Assim, o meu crescimento foi a partir de uma ideia nova? Qual foi a tua dica assim, no meio para você dar aquele start? Porque a gente fala assim...
a virada de chave? Uhum. A virada de chave para o crescimento? Eu acho que foi a questão da informação comunicativa. Então, assim, as pessoas não conheciam muito sobre farmácia e manipulação na época que eu cheguei aqui, né? Eram poucas e pouca gente conhecia o que realmente era farmácia e manipulação. Eu lembro que eu já atendi clientes que ele achava aqui onde faz aquele remédio natural. Então, assim, não porque eles acham que é muito fitoterápico, né? Onde vem de fitoterápico. Exatamente. Então, assim, depois do momento que a gente começou a ter passar uma informação mais qualificada e mais de fácil entendimento das pessoas, elas começaram a entender realmente o que é que elas poderiam se beneficiar da farmácia de manipulação. E foi aí que a gente fez essa mudança. Então, a gente passou a conversar com os profissionais médicos, porque os médicos mais antigos... Você pegou nessa dificuldade do entendimento. Exatamente. Essa comunicação foi um start maior. Exato, maior. Porque os médicos mais antigos, eles nunca tinham ouvido falar de manipulação. E os médicos mais novos, eles ouvem falar de manipulação pelo crescimento das farmácias de manipulação. Hoje nós somos mais de quase 9 mil farmácias de manipulação no país. Então, é muita farmácia de manipulação. Então, assim, E cada uma focada em uma área específica. Na verdade... Porque acaba que, eu gosto mais de mexer com a área... Isso, aí você tem diversas áreas, né? Hoje, o que comanda muito mesmo é a questão da qualidade de vida, do emagrecimento, da parte esportiva. Isso tem comandado muito as farmácias de manipulação. A parte esportiva deu um up também? Deu. Depois da pandemia, aumentou muito, porque as pessoas começaram a fazer mais atividade física. Aí elas começaram a entender que, poxa, não só a alimentação consegue suprir as necessidades do meu dia a dia. Então, eu preciso suplementar. E aí foi quando elas vieram com suplementos. E suplemento que eu digo não é só suplemento nutracêuticos, fitoterápicos, próprios medicamentos, eles começaram a utilizar de forma correta, associada a algumas coisas, entendeu? Então, assim... Isso foi a virada da... Isso. E aí foi quando os médicos começaram a entender também a importância daquela medicina só antiga, convencional, que você tratava só a doença em si, não era só o que resolvia, você precisava tratar o indivíduo no todo. Aí você começa a trabalhar com essa holística. Isso, a parte integrativa, né, que hoje tem trabalhado muito. Então, hoje eu conheço ortopedistas que antigamente só sabia fazer cirurgia. Hoje eles, Miguel, a gente não quer mais fazer cirurgia, a gente quer tratar o paciente antes, para prevenir que ele faça cirurgia. Até para o futuro, quando vem a cirurgia, o paciente está mais estruturado. Exatamente, e a qualidade de vida do paciente vai melhorar cada vez mais, entendeu? Então, hoje você consegue ter estratégias terapêuticas através de medicamentos, nutracêuticos, suplementos, seja o que for, para facilitar essa qualidade de vida. Isso é perfeito. Pro futuro. É o futuro. É isso que eu digo. A farmácia de manipulação ela vai evoluir muito ainda. Muito isso mesmo. Que eu ia te falar, assim, essa perspectiva da farmácia de manipulação, assim, o que você pensa para o futuro? Eu penso que ela vai evoluir, ela precisa, cada vez mais, a nossa associação, que é a Farmag, a gente estava em reunião agora na Consulfarma, está preocupada com isso. Eles não preocupam. Antigamente, a farmácia de manipulação se preocupava muito mais com a parte só farmacêutica em si. A técnica, né? Isso. Os insumos, a qualidade. Isso. Até porque a maioria dos donos de farmácia de manipulação eram farmacêuticos. Quem está na Farmag hoje é o... Ai, meu Deus. Então, porque antes... Ademir, eu acho que era o Ademir. Ademir continua? Agora tu me pegou, não lembro. É o Fiasquete. É o Fiasquete? Fiasquete agora, o Fiasquete. Deve ser a mesma turma do isso, a mesma turma. Isso. Aí Então, assim, e aí hoje a gente está fazendo um trabalho mais de gestão. Entendendo realmente o que é um DRE, uma parte financeira. Está preparado para essa grandiosidade que tem por aí, né? Exatamente. Porque a gente tem farmácias e manipulações que, como diz os outros, vendem umas dezenas de milhares de milhões por ano, entendeu? Que vende mesmo. Então, assim, cresceu muito o nosso mercado. Então, as pessoas precisaram se especializar, estudar, ter com mais conhecimento, porque senão não ia conseguir ser uma grande empresa. Entendeu? Então, assim, a parte técnica que só era focado já foi antes, superado. Hoje você tem a parte técnica totalmente focada, que realmente é a obrigação do farmacêutico. Muito. E hoje você tem que ter a parte da gestão também, senão você não consegue conciliar e não consegue crescer. Isso é ser, então, o gestor farmacêutico. Se você não agregar, saber gerir e saber essa parte técnica, você está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Porque você tem que saber entender como o seu laboratório funciona, entender os indicadores que você vai ter dentro do laboratório,
comprar matéria-prima, você vai comprar equipamento, Como comprar é que tá a utensílio. compra hoje desse da matéria-prima? Porque nós passamos por uns momentos meio Isso. Hoje melhorou muito. tortuosos na época acho que da pandemia. Ficou Isso, uma a pandemia. dificuldade de Isso. alguns insumos, Aí né? nós temos muita falta de insumos, né? Aí teve essa guerra da Ucrânia, que é alguns insumos também. Então, assim, Sumiram no mercado. mas hoje, graças a Deus, está estabilizado. O que está ruim hoje é o dólar. Então, tudo que é importado subiu de preço, Oscila. né? Exatamente. Mas, assim, hoje, graças a Deus, a gente está tendo esses commodities. Hoje, por exemplo, a própria Farmag lançou agora a Coppermag, que é uma cooperativa de farmacêuticos, né? Que bacana. Isso. E aí, hoje, a Coppermag tem uma distribuidora de insumos, entendeu? Então, a gente está evoluindo bastante mesmo para desenvolver Porque nosso passamos negócio. pela crise, aí a gente tem que resolver, ser isso. resolutivo. E Exatamente. foi isso. E aí, com a Coppermag, a gente hoje tem uma distribuidora de insumos que os cooperados têm um preço diferenciado, com quantidade diferenciada de compra. E aí, o que acontece? Isso Os é outros muito players bom. no mercado, que são as outras grandes, elas começam, opa, o pessoal está começando a partir para cá, então a gente vai ter que começar a concorrer com eles. Aí diminui o preço, é oferta e demanda. Aí, entendeu? Você colocou num ponto bem importante, porque nós moramos num lugar longe. Uhum. E logística para aquisição, compras, é uma coisa bem complicada. Demais. No passado, isso era bem pesado. Mais ainda. Hoje, como é que tá isso? Assim, porque você, com a cooperativa, você consegue comprar valores bacanas, Aham. tal, mas para trazer. Dá do mesmo jeito. Só que agora está tendo... porque assim... Às vezes, nosso frete sai o valor do produto, né? Já melhorou muito, tá? Esse ano deu uma piorada com o aumento dos combustíveis, piorou, Sim. tá? Mas já foi pior. Antigamente a gente comprava Tributação. a parte fiscal do nosso país é horrível, Sim. né? Infelizmente é horrível. Então o governo é nosso sócio. Você divide ali. Ó. Divide, exatamente. Esse é para ti, esse é para mim. Exatamente. Então Verdade. 20%, 20 e poucos por cento do que você fatura é do governo. Entendeu? E aí falta infraestrutura, falta uma série de coisas que não vamos comentar sobre isso. Mas assim, antigamente... Isso daí tem que ser um podcast só para isso. Antigamente a gente demorava 30 dias para chegar uma matéria-prima. Hoje chega com 15, Mesmo? 20, 12 a 20, chegava 12 a 30 20 mesmo. dias. Aéreo, antigamente você passava 10 dias para chegar. Hoje você já consegue ter com 5 dias, já está aqui. Então já facilita, já melhorou muito. Né? Melhorou muito assim. O problema é que o Acre é o último estado do país. Sim. Depois daqui é só fronteira com Bolívia e Peru. Sim. Então, para vir para cá, Verdade. muitas das vezes, por exemplo, um caminhão, ele tem que lotar um caminhão para mandar toda a mercadoria. E aí eles vêm carregando. Isso, exatamente. Essas são as dificuldades, né? Essa tá na lista das dificuldades. Exatamente. Como grande empresário, você também não se conteve só ter farmácia de manipulação, você montou a distribuidora. O que é o farmacêutico na distribuidora? Na Isso distribuidora... daí foi agregou? Agregou também, porque Que me você ajudou, deu, me, assim, me ajudou mais na parte da gestão, entendeu? É que você já veio com essa... Isso, exatamente. Assim, aí as dificuldades Parte foram para a bem. gente, para as pessoas entenderem que nós no Acre somos ainda um estado importante, né? E as pessoas, eu ligava para os laboratórios para credenciar a distribuidora e não vou abrir para você. Existe ainda Existia muito antigamente. Porque assim, falar, às vezes a gente tem essas dificuldades. Falar que é do Acre, parecia que era alguma coisa assim. A gente abriu a distribuidora, acho que foi em Difícil. 2011. Passamos 3 anos aí na batalha. Em 2014 foi quando a gente conseguiu credenciar o primeiro laboratório. Quase 3 anos aí na batalha. E aí eu ligava para os laboratórios, não tem interesse não tem não. E aí, Meu Deus. depois que a gente foi criando esse respeito, né? Também foi outra batalha também. Essa batalha foi relacionada à questão dos laboratórios, entendeu? Aí depois que a gente conseguiu ter alguns laboratórios, as pessoas olharam um pouco para o nosso estado. A gente consegue também hoje fazer um trabalho bom em Rondônia. Então, Então a distribuidora hoje atende... a gente já chegou a atender o Brasil todo. A gente abriu uma filial em Brasília, porque a gente teve um contrato bom com uma empresa particular de oncologia. Cresceu muito. Cresceu. E aí tivemos uma dor de cabeça nesse contrato, aí tivemos que encerrar nossa atividade em Brasília. E aí foram os aprendizados, né? Eu estava lendo um negócio que meu pai me mandou, diz assim, né? Que toda vida que... Nunca existe uma derrota, sempre existe um aprendizado, entendeu? Então, Sim. às vezes, quando a gente acha que é uma derrota em alguma coisa, vamos ver o que a gente aprendeu daquilo. Eu também sempre entendeu? vejo por esse lado. Então, assim, fechei lá, mas e aí? O que eu aprendi de lá? Vixe, levei muita coisa mesmo, entendeu? É. E aí vem... E o que você acha mais difícil de lidar? Distribuidora? Manipulação. É manipulação? Muito mais pessoas. Exige mais de você. Muito mais. Muito pessoas, os processos são muito mais minuciosos, entendeu?
Principalmente a parte técnica. Isso, parte principalmente técnica. a parte técnica, entendeu? Então, nós temos muitos processos, nossos procedimentos operacionais para padrões são inúmeros. Então, assim, é muita... A manipulação me exige muito do meu tempo, muito mesmo. Muito do meu tempo, sim. E hoje eu não... Vou ser sincero, hoje eu mal entro no laboratório, eu faço um ou outro atendimento, eu estou mais voltado para a parte da gestão, ou seja, ver as estratégias que vão fazer com que minha empresa cresça e analisar o restante. Alcançar, coloca meta. Sim, todo como mundo tem todo. meta. Todo mundo porque tem assim, meta. o pavor todo farmacêutico chega e fala assim, me colocam metas. Eu falei, mas a meta é importante. Exatamente. Assim que você vai desenvolver. E é um desafio, né? É um desafio. É aquele negócio, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer eu não lugar sei como serve, né? ir, qualquer lugar serve. Nem e sei aí, como se você chegar. tem uma meta, você, eu tenho que chegar aqui. Então, vamos agora trabalhar para chegar aqui. Entendeu? E a meta das farmácias de manipulação agora, além de franquia, é abrir em outros municípios e em outros estados. Eu agora estou focado nessa parte da franquia, né? Eu estou estudando algumas coisas aí, talvez abrir em Porto Velho. A gente está estudando isso aí, o pessoal está querendo fazer um investimento. Local bom, novos desafios. Mas eu estou focado na franquia, sabe, Rossana? Porque realmente, é como eu te falei, o tempo da gente é muito precioso. Muito. Então, se eu quiser abraçar o mundo tempo todinho, é dinheiro? Tempo é dinheiro, exatamente. Se eu quiser abraçar o mundo com 2 bracinhos, eu não vou conseguir. Sim. Então, eu tenho que ter estratégias inteligentes para que eu consiga alavancar meu negócio de uma forma saudável, sustentável e que eu entregue qualidade. Entendeu? E isso exige... Exige muito. Exige muito. Exige várias noites sem dormir. Sabendo que tem muita coisa para Existe muitas viagens, muito estudo, muito curso, muito conhecimento, entendeu? Então, existe tudo isso aí. O estado do Acre... vamos falar um pouquinho da nossa região, costuma-se dizer que a gente passa por algumas crises, né? Até porque é um estado que vive muito de verbas ainda federais, né? O comércio, ele se mobiliza muito na época do poder público sai, aí parece que aquece o mercado e depois tal. É totalmente assim. E você fala muito, tem muitos colegas que chegam aqui e dizem assim, vou embora, vou lá, o que você está esperando do nosso estado, assim? Porque você é uma pessoa que veio de fora, você tem um ou outro olhar. Você viaja muito, você tem outro olhar desse crescimento econômico para o nosso estado. Rossana, eu digo a todo mundo até hoje, o Acre ainda é um estado de oportunidades. Só que as pessoas não sabem aproveitar as oportunidades. Porque acham que as dificuldades só vão acontecer aqui. Entendeu? Mas elas acontecem em qualquer lugar do país. Porque a crise só não é que lá aqui. Fora, às vezes aqui é pontual, as oportunidades são menores. Bem menores do que aqui. Aí as pessoas se iludem achando que aqui tá certo. A gente tem as dificuldades, questões geográficas. E assim, o Acre é o melhor estado para se viver. Cara, vamos falar de lazer, de qualidade de vida? Não é. Não é. Mas eu sou apaixonado pelo Acre, amo o Rio Branco. Mas... é muito preferível morar numa praia, entendeu? Sim. Só que as oportunidades estão aqui. E se você procurar se desenvolver tanto profissionalmente como pessoalmente, você vai conseguir chegar onde você quiser. Ainda estamos num estado que tem oportunidades. Que nos propõe isso. Só que vão vir as dificuldades. Aí você vai estar disposto a... Altos e baixos, nós já passamos faz parte do momento. Exatamente. Ainda se é um local bom para tipo mais farmácia de manipulação, mais distribuidoras, cabe? Eu acho que a gente precisa organizar como é que a gente vai fazer isso desse estado por ser pequeno. Porque assim, nós somos hoje, acho que o Rio Branco tem uns 400 mil habitantes, 410. O Acre todo deve ter uns 700 e alguma coisa. Então, nós somos um estado pequeno. Então, assim, a gente precisa da ajuda governamental para desenvolver isso. Então, eu acho que cabe. Até porque nós temos essa questão desse estado do Pacífico, aí tem tudo isso, tem uma série de coisas que nós podemos desenvolver mais. Mas a gente precisa muito do poder público para que a gente desenvolva, entendeu? Então, eu acho sim que o Acre tem possibilidade de crescer muito mais, entendeu? Agora, mas infelizmente, o setor privado sozinho ele não vai conseguir nesse momento. Se ele não tivesse ajuda. Se ele não tivesse apoio, exatamente. Nós vamos passar por alguns momentos no Pod Farmas que a gente vai tentar trazer algumas políticas ou algumas coisas para levar propostas. Se a gente tivesse falar hoje de propostas governamentais para ajudar esse mercado, o mercado farmacêutico, a gente fala, porque nós sempre precisamos gerar empregos. Você gera empregos, tanto para os colegas, para os demais. O que você mudaria para atrair esse boom no emprego? Olha, normalmente o poder público ele atrai através de incentivos fiscais, né?
isso dá certo, mas desde que você traga empresas comprometidas, porque a E gente... organizadas, Exatamente, né? comprometidas e organizadas em realmente entregar o que é acordado. Então, eu dou um incentivo fiscal para você, que realmente, como eu falei, 20 e poucos % do nosso faturamento é tributo, é parte fiscal. É porque a gente tem uma quantidade grande aí de profissionais, de empresas que ganham no nosso estado, mas Não estão aqui. deixam os impostos Isso, aqui. mas não deixa os impostos aqui De lá. de lá. E outra coisa também, não gera emprego. E aqui. deixa de ajudar os locais. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo aqui, incentivo fiscal é uma boa. A gente reestruturar também a parte, aumentar os incentivos ao setor privado, no sentido que eu disse assim, poxa, os locais, vamos trabalhar algo nos locais. Por exemplo, está chegando muita empresa grande, a drogaria, Pague Menos, Drogazil, as grandes redes estão chegando aqui, estão engolindo os pequenos, entendeu? Então, assim, o que é que a gente pode fazer por esse pequeno? Qual incentivo a gente pode dar para esse pequeno? Porque hoje, por exemplo, é injusto, né? O pequeno, ele compra de uma distribuidora e o grande, ele compra direto do laboratório. Não tem como Não tem como concorrer, não existe concorrência com isso, entendeu? Então, assim, o poder público enxergar isso e assim, poxa, agora eu vou dar valor, incentivo aos pequenos e o que é da terra. É porque eu vejo grandes distribuidoras da mesma forma, de fora, que participam, que não deixam os impostos aqui, e esses distribuidores aqui reclamam muito dessa falta para poder dar esse boom. E a gente quer colocar isso como proposta para os nossos governantes futuros, que tenham um incentivo nisso, ou pelo menos que seja igual. Sim, o que é cobrado aqui, exatamente. Que os demais, quando vêm também, porque às vezes eles têm uma isenção lá. Isso. E aqui eles acabam não pagando. Exatamente. E aí eu acho, por exemplo, uma das coisas que a gente poderia fazer é estender essa zona de livre comércio que a gente tem em Cruzeiro do Sul, em Brasileira, de repente criar o Acre, entendeu? O Acre todo, entendeu? Para desenvolver a economia, entendeu? E aí facilitar a concorrência, entendeu? Porque uma coisa é você concorrer pelo mesmo produto com preços diferentes. Entendeu? Às vezes, quando você tem produtos que são diferentes, aí beleza. O meu produto é X, que o outro entrega de outra forma. Não, mas são produtos iguais, só que o cara lá de fora ele consegue entregar bem mais barato do que o outro. E aí? Sim. Bem mais, porque o quantitativo que ele consegue comprar lá, os nossos quantitativos não são atrativos também. Então, né? assim, eu acho que é você reestruturar, entender como é que está o cenário do setor privado para que você consiga desenvolver uma política que realmente seja eficaz no desenvolvimento do comércio, do setor privado em si, entendeu? Nós praticamente não temos indústrias. Entendeu? É isso que eu falo, a gente tem que pensar de uma maneira, nós estamos falando de ampliar empregos farmacêuticos, sim. Mas a gente tem que pensar que quando você aquece isso, você gera mais empregos. Exatamente. E, consequentemente, para os nossos colegas, eles vão estar com serviços garantidos e com qualidade de serviço. Porque para vir qualquer um, né? Exatamente. Esse é o problema. Esse é o problema, exatamente. A gente tem que botar a régua para cima, né? Não pode botar a régua para baixo. Sempre para cima. Eu falo que a gente tem que começar a exigir assim, o melhor e puxar. Exatamente. Não é querendo ser o a mais. É porque esse a mais é o que valoriza. Isso, exatamente. E a gente tem que dar valor à nossa profissão e aos colegas que realmente procuram ter mais conhecimento, se dedicar mais, ser outros profissionais. Porque, infelizmente, não é só na profissão farmacêutica. Em toda profissão tem os profissionais bons e tem os profissionais ruins. Infelizmente. Então, assim, e quem sempre vai destacar... Uma coisa é a profissão. A gente fala assim, outra coisa são pessoas. A gente lidar todos os dias com pessoas e pessoas. Mas a profissão é única. Isso. E aí você vai ter que lutar por isso, por uma qualidade de serviços e de atenção maior. E quem sempre vai se prevalecer, quem sempre vai destacar, são quem realmente procura, que são os melhores. Não tem para onde correr. E o mercado está exigindo cada dia mais. Está exigindo, sim. Porque você também é um grande empregador. Qual é a exigência hoje para um farmacêutico estar na farmácia de manipulação? Olha, eu vou te falar assim, não é só na farmácia de manipulação, qualquer empresa. Eu acho que a primeira coisa que qualquer profissional que ele queira realmente estar na empresa, ele tem que primeiro saber a cultura da empresa. Primeiro ponto. Eu costumo dizer assim, técnica a gente treina, comportamento não. Comportamento vem de casa, vem de onde for. Então, assim, então as pessoas precisam realmente entender a cultura da empresa e se elas estão conectadas com essa cultura. Se não tiver, você vai estar perdendo tempo naquele emprego. Pode ter certeza. Então, vá procurar outra coisa, vá procurar algo que realmente se alinhe ao que você é, à sua essência.
Mas seu perfil, isso, né? é o seu perfil. Então, a primeira coisa que eu digo é isso. Então, qualquer emprego. Então, você tem que estar aliado à cultura da empresa. Se você não tiver... Aí, depois, a parte técnica, a gente vai desenvolvendo dentro da empresa. Se a empresa também quiser desenvolver. Você tem que estar aberta para isso. Isso, exatamente. A gente investe muito. Aquele negócio de, eu estou investindo na Rossana, mas não sei até quando a Rossana vai ficar comigo. Esquece isso. Eu tenho que investir na Rossana porque enquanto ela estiver aqui, ela tem que entregar o melhor. Enquanto ela estiver aqui... Se ela for para outra oportunidade, valeu a pena tudo que eu investi porque ela entregou o melhor aqui. O momento que ela teve. Exatamente, entendeu? Então a gente tem que pensar em sempre estar desenvolvendo nossos profissionais desde que eles estejam alinhados à nossa cultura. Perfeito. O que você falaria agora? A gente já também fala para os colegas, ou para o colega, para a sociedade, para aqueles que estão chegando. Você já tem essa experiência, como você falou, já não faria algumas coisas que eu fiz no passado. O que você fala para eles, para quem está iniciando hoje, profissionalmente falando? Estou chegando no mercado, quero ser um gestor. Daquela forma que eu te vi lá, quando chegou lá na farmácia, lá no conselho. Sim. Na época, eu ainda era Rondônia. Isso, exatamente, Acre Rondônia. 2 anos depois, nós nos tornamos o CRF Acre. Que foi ali no IPASE. Ali, né? Antes era Rondônia Acre. E o Miguel entrou lá e dizendo assim... 25 anos. Eu quero comprar uma farmácia de manipulação e a minha farmácia de manipulação vai ser a melhor. Eu falei... Esse menino novo, ele vai conseguir. O que você tem a falar para esses colegas que têm essa vontade? Porque essa vontade não pode morrer. Isso. Na verdade, assim, é como eu falei, se a gente sonha, a gente tem que colocar isso em prática, né? Eu acabei de comprar um livro que diz assim, ler e fazer. Né? Então, o que você estuda, você tem que colocar em prática. O que você sonha, você tem que colocar em prática. Verdade. Vai ser difícil? Vai. Vai ser doloroso? Vai. Mas aí você vai ter muito aprendizado para que você consiga desenvolver cada vez mais, tanto no seu lado profissional como no seu lado pessoal. Se você vai achar que vai ser fácil, nem comece, porque não vai ser. E aí, da mesma forma como dói. Eu tive... dói. No pain, no gain, né? Então, sem dor, sem ganho, entendeu? Então, vai doer, vai ter sacrifício, vai ter abdicações, você vai precisar, muitas vezes, deixar de fazer aquilo que você gosta para fazer o que é certo. Entendeu? Que isso cabe muito, que as pessoas não sabem a diferença. Você deixa de fazer aquilo que você gosta para fazer o que é certo. É como minha esposa fala, você quer ter razão, ou como é que ela fala? Você quer... Como é que é? Nathalie, ela fala, você quer estar certo ou quer ter razão? Existe diferencial. Você quer estar certo ou quer ter razão? Entendeu? Então, assim, então a gente precisa ter razão, a racionalidade nas coisas que a gente vai fazer. Então, assim, não desistir. Desistir é uma palavra que não pode, porque tu fala assim, eu sou uma pessoa muito sorridente, mas tu acha que dentro de mim eu estou sorrindo toda hora? Não, a gente vai passar por angústias. Às vezes a gente está falando sorrindo e está chorando, está dizendo assim, mas vai dar certo. Isso. E aí tem um amigo meu, Rafael Norberto, que ele fala muito, né, que ele não motiva as pessoas, ele ativa as pessoas a se motivarem, entendeu? Então, assim, sempre estar querendo ter fé em Deus, com fé, escutando o que Deus tem para dizer para você, seguir o caminho e batalhar. E aí batalhe, porque uma hora vai vir, uma hora retorna. Nós temos campo para mais? Temos, muito campo para mais. Estou falando nós precisamos de mais profissionais, me desculpe para os colegas, mas muitos colegas precisam de mais conhecimento. Eu já entrevistei colegas farmacêuticos que eu falei, cara, vocês estão precisando estudar. Vocês estão precisando estudar, porque coisas que faz tempo que eu nem vejo você até hoje, vocês são... Você acha que isso é uma dificuldade na docência? Porque hoje nós estamos recebendo uma turma que está recém-formada. Isso. Eu acho... E ela teve novas diretrizes curriculares atualizadas. Às vezes a gente fica imaginando que possa ser esse novo... Eu estou um pouco distante da parte da docência e também das diretrizes curriculares, mas eu vejo que a questão desses cursos, faculdades à distância, essas coisas, tem dificultado muito o nosso conhecimento, nosso aprendizado. Então, são algumas coisas que realmente fazem com que o profissional já não saia tão bom como antigamente. E aí que vai precisar do esforço maior dele para que ele consiga ser bom. Entendeu? Então, como eu falei, é doloroso. Tipo, fez uma faculdade
nas tamancas, como Isso. diz minha mãe, mas depois você vai ter que sofrer muito mais Vai. para você recuperar Isso. aquilo que você Exatamente. não conseguiu absorver na faculdade. Porque o mercado de trabalho em Rio Branco ainda tem muita oportunidade, mas vai chegar um momento que essas oportunidades vão estar só para os melhores. Eu falo isso desde 2009, 2010, quando eu dava lá na FAMET. Então, assim, ainda tem muita oportunidade, mas vai chegar um momento que só os melhores vão ficar, vão ter emprego, vão ter um salário digno, vão ter tudo isso. Vai começar a funilar Isso, e isso exatamente. vai começar a acontecer. Vai. Entendeu? Mas e aí você não pode desistir, não. Mas daqui para lá tu aumenta, abre mais farmácias, Se Deus dá quiser. mais emprego, Se Deus quiser, e aí se Deus a quiser. gente consegue Se Deus quiser. absorver. A população crescendo, a economia precisando da contém vida e de farmácia de manipulação, a gente está aí. Que a Contém Vida seja um sucesso Se Deus sempre. Pessoal, olha, Miguel, a gente falar muita em farmácia de conversa. manipulação, isso a gente, não, e a gente vive marcando para conversar e nunca consegue assim, conversar, e tem muita coisa, eu acho que para a gente fazer. Eu falo que a gente tem que ser insaciável mesmo. Quanto mais aprender, mais. E é muito bom escutar, ver o crescimento. Acho que assim, vou falar que nem a Meire, eu tenho certeza que a Meire deve estar super feliz de ver essas coisas, mas assim, é muito bom a gente ver essa turminha que chega, que faz a diferença. E eu acho que para todos esses que estão vindo também, eu quero ver esse sucesso de chegar e dizer assim, ó, colegas novos que estão abrindo farmácia, que estão, né, que está tendo esse sucesso todo, porque uma hora a gente vai aposentar. Você bateu num ponto legal, que nós ficamos muito mais felizes, às vezes, do que o próprio profissional por crescimento dele. Verdade. E eles acham que não, Rossana, mas a gente está vendo lá o quanto ele está crescendo pela dedicação, pela procura do conhecimento. E aí você fica lá com um sorriso, meu Deus do céu, olha só que profissional ele está se tornando. Até porque a gente não está mais no momento da concorrência. Isso. Nós já passamos por esse... Nós estamos naquele lado, assim, a gente estabilizou e agora a gente está olhando e tentando falar assim, vem que você chega. Exatamente, né? exatamente. E eu acho que isso é muito importante para aqueles que estão vindo, deles se sentirem incentivados, como a gente foi. Exatamente. Né? Quanto salário para a gente, vem que você vai conseguir. E a gente, né, conseguiu alcançar grandes coisas e que seja um incentivo. E a gente pediu assim, eu vou falar assim, os meninos daqui a pouco vão falar assim, vocês falam, hein? Muito bom falar contigo, quero agradecer esse tempinho. Dar um grande abraço na Nathalie, sua família. Todo sucesso, desejo, assim, no Pod Farmas, da nossa associação Valoriza Farmas, de todo o tempo. E aí, assim, oficialmente agradecer, porque o Miguel sempre esteve comigo, assim, toda dificuldade de ligar, Miguel, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Miguel nunca soltou também a minha mão. Então, assim, oficialmente, eu quero te agradecer a todos os momentos em que a gente travou e falou que ia acontecer e você nunca deixou de incentivar. E eu acho que a gente tem que... A gente não esquece, viu? E mulher ainda tem um caderninho que ela anota tudo. Obrigado por tudo. Deixe você as suas palavras, que você use Pod Farmas. O dia que você quiser entrevistar alguém, Pod Farmas é para todos nós. No dia que você falar assim, hoje eu vou entrevistar tal, Pod Farmas é para o farmacêutico. É para você valorizar as pessoas, porque às vezes você quer entrevistar pessoas que você conhece. Sim, sim. Que tem uma trajetória com você. E hoje, assim, eu fico muito feliz de você hoje estar falando para o nosso Pod Farmas. Eu só tenho aqui um agradecimento, assim, Miguel. Obrigado a você, Rossana. Obrigado a você, obrigado a todo mundo aí, né? Realmente a Rossana está nessa batalha aí já... Eu conheci a Rossana desde que cheguei aqui, está na batalha aí pela essa nossa profissão. Realmente, eu me dou mesmo pela profissão. Se o conselho pedir algo, se Rossana, qualquer farmacêutico que me pedir qualquer coisa, eu vou fazer de tudo para ajudar, entendeu? E ajuda mesmo. Isso. E o que eu quero mais é que realmente você que está assistindo aí, que sempre lembre, assim, que você precisa sempre tentar ser o melhor naquilo que você faz. Eu posso não ser o melhor farmacêutico, o melhor dono de farmácia, manipulação, mas eu procuro todos os dias ser, entendeu? Então, assim, é estudar mais, é procurar ter mais conhecimento, é procurar ter um relacionamento bom com as pessoas, que isso conta pra caramba, entendeu? Isso é saudável. É cuidar da sua saúde, ter qualidade de vida, entendeu? Então, é uma série de coisas. E você não pode desistir dos seus sonhos, porque realmente uma hora ele se concretiza, mas você vai ter que batalhar muito para chegar lá. E não chega de graça. E não chega de graça, tem um preço. Tudo tem um preço. E o preço, na maioria das vezes, é o seu suor, é suas noites sem dormir, é sua dedicação, que faz parte. Onde você quiser chegar, quiser ser grande, vai ter que passar por tudo isso.
Beleza, Sandra? E vale obrigado. Eu E parabéns aí, eu quero que o agradeço. Pode Farma aí seja sucesso cada vez mais, trazer Tá muitos sendo. colegas nossos profissionais para que eles possam dar sua opinião, sua sugestão, seu incentivo, né? Para que realmente nossa profissão se fortaleça cada vez mais. Em nome de Jesus, nós Em nome de vamos Jesus. crescer mais ainda. Irmão, um grande abraço. Gente, é um grande prazer em estar mais um Pod Farmas, o podcast feito para você farmacêutico e para você que tem a curiosidade na área farmacêutica. Hoje, o nosso querido Dr. Miguel Freitas, muito obrigado, boa noite, fique com a gente e até a próxima.